Bem-vindos ao webinar Matemática e Arte. É com muito gosto que damos início ao quarto webinar do ciclo de webinars, referente ao ano letivo 2025-26, no âmbito das aprendizagens essenciais de matemática para o ensino secundário. Este ciclo de webinars é promovido pelo grupo de trabalho coordenado pelo professor Jaime Carvalho e Silva, que integra, para além dos autores das AES, docentes com larga experiência em desenvolvimento curricular. O presente webinar, intitulado Matemática e Arte, será dinamizado pelo professor Pedro Freitas, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e tem por objetivo explorar as ligações entre a matemática e a arte, destacando como conceitos matemáticos influenciam áreas como a perspectiva e a arquitetura. Recorrendo a exemplos práticos e referências às AES de matemática, perceber como estas duas áreas se interligam. Informamos que cada webinar será posteriormente disponibilizado na página da Direção-Geral de Educação, no âmbito do projeto de Aprendizagem Essenciais de Matemática, permitido o acesso contínuo aos conteúdos por parte de todos os interessados. Desejamos a todos uma sessão proveitosa e enriquecedora. Passo agora a palavra ao professor Pedro Freitas, a quem agradecemos a disponibilidade e colaboração nesta iniciativa. É sem dúvida a pessoa indicada para nos conduzir nesta reflexão e exploração de todos estes assuntos. A palavra é tua, Pedro Freitas. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para Bem-vindo. fazer este webinar. Está tudo bem? Sim. Ah, tá. Muito obrigado pelo convite para apresentar este webinar. É um assunto que eu gosto muito, as relações entre a matemática e a arte. E então, vou começar, já que se falou das aprendizagens essenciais e destes programas, queria falar um pouco da maneira, do lugar onde se insere este tema da matemática e arte. O tema da matemática e arte está no ensino profissional, é um tema do ensino profissional, é o OP10, e, e, e é proposto, nessas aprendizagens, propõem-se três temas, que são os três temas que estão aqui. Matemática e arte no Renascimento, com ênfase na perspectiva linear. Depois, matemática e arquitetura, e também com uma referência especial a poliedros. E, finalmente, um pouco dentro das relações entre a matemática e a arquitetura, o caso de Le Corbusier, que, de facto, é um caso muito particular e muito interessante nas relações da matemática com a arquitetura. Portanto, temos aqui vários temas que podem ser desenvolvidos. Na perspectiva linear, aquelas coisas que a gente conhece, plano de tela, linha do horizonte, pontos de fuga, etc. Na matemática e arquitetura, temos aqui vários arquitetos também, e as referências aos poliedros. E em Le Corbusier há uma referência ao Le Modulor, que era o sistema que ele tinha que extraiu do corpo humano para os seus projetos arquitetónicos. Eu vou falar mais ou menos então destes temas, sem aprofundar demasiado nenhum deles, portanto vai ser um pouco um ponto de vista panorâmico, mas espero que pelo menos dê uma ideia digamos, do meu ponto de vista, daquilo que se poderá dizer acerca disto. Portanto, primeiro vamos falar do Renascimento e, em particular, do início da teoria da perspectiva. Ora, a teoria da perspectiva tem três pressupostos, parte de três pontos centrais. E os pontos são que há um cone de visão, às vezes é cone, às vezes diz-se cone, às vezes diz-se pirâmide. Aqui nesta gravura é uma pirâmide. Um cone converte-se no olho do observador, portanto, é assim que as imagens entram no olho do observador, é através deste cone. Uma pintura é a interseção do cone com um plano, que é o plano da pintura, que está representado também aqui na gravura, neste caso na vertical. E o terceiro princípio, que é que dois pontos que estejam colocados na mesma linha do cone são indistinguíveis à vista. E, portanto, se no plano da pintura houver um pontinho amarelo, onde na realidade há um objeto amarelo, então a pessoa que vê não é capaz de distinguir esse ponto amarelo do quadro do objeto amarelo da realidade. E isto é uma coisa são tudo princípios muito simples, muito razoáveis, na minha opinião, mas que são o ponto de partida para uma teoria riquíssima e muito profunda. Já agora, estes princípios não são invenção do Renascimento. Euclides já tinha andado a pensar nisto. Euclides não escreveu só os elementos, ele escreveu mais livros, e um deles foi justamente a ótica, que trata de problemas de ótica. E lá nesse livro ele fala ele enuncia alguns destes princípios, nomeadamente a ideia do cone visual, já nesse livro. Portanto, são ideias que não nasceram no Renascimento, digamos, foram reaproveitadas pelos teóricos do Renascimento que estavam interessados em fazer pinturas que fossem o mais possíveis próximas à realidade. E já vamos ver exatamente o que é que isso quer dizer.
Bom, o primeiro nome associado à perspectiva é Brunelleschi, mesmo na primeira metade do século XV, que traz a ideia de ponto de fuga, um ponto de convergência de retas paralelas que cortem o plano do quadro. Esta ideia de ponto de fuga eu não a pus como pressuposto, porque de facto não é preciso. Porque se nós tivermos aquela ideia do cone que interseta o plano, e se tivermos duas retas e virmos como é que as duas retas aparecem no plano da pintura, naturalmente a gente vê que essas duas retas se aproximam de um ponto. E, portanto, é uma consequência daqueles pressupostos que eu disse ainda agora. Brunelleschi deu-se conta disso, propõe isto e propõe também uma regra de aumento e diminuição dos objetos, que os objetos mais distantes devem ser proporcionalmente mais pequenos, proporcionalmente à distância entre o objeto e o observador. Inversamente proporcional, naturalmente. Mais longe, mais pequenos. Brunelleschi teve esta ideia muito engraçada e ilustra muito bem aquilo que as pessoas do Renascimento queriam da perspectiva, que era fazer uma pintura do Batistério de Florença, que está aqui do lado direito, nessa pintura fazer um pequeno buraquinho e pôr um espelho à frente dessa pintura, exatamente como vocês veem aqui do lado esquerdo. E, portanto, o que é que se vê no espelho? A pessoa espreita pelo espelho, espreita pelo buraco, e no espelho vê o reflexo da pintura. Se tirar o espelho da frente, vê o que está à sua frente. O que o Brunelleschi dizia era: a perspectiva está bem feita se a imagem do espelho, que reflete a pintura, for igual ou indistinguível à imagem do batistério que a gente vê quando tira o espelho da frente. Aqui temos uma ilustração. Portanto, isto é o mesmo desenho de há bocadinho. Do lado direito temos então parte do batistério que, digamos, está à frente do observador e depois a outra parte que está na pintura. E se forem indistinguíveis, então isso é sinal que a pintura está bem feita. Isto pode parecer uma coisa muito simples, pode parecer um exercício muito básico, mas de facto transmite várias ideias muito interessantes. Primeiro, que uma boa pintura é aquela que é capaz de iludir o espectador. A ideia também não é do Renascimento, já vem de trás, mas o que é importante numa pintura é que imite bem a realidade. A segunda ideia é que o que faz uma pintura boa ou má não é uma aplicação rigorosa de princípios teóricos, é aquilo que o observador diz sobre ela. É a impressão que ela provoca no observador. E, portanto, a bondade de uma pintura é aquilo que se chama uma experiência psicofísica, ou seja, é algo que não se pode medir simplesmente com réguas ou seja o que for. É uma coisa que envolve um observador e envolve o observador dizer sim, sim, isto está igual àquilo que eu vejo. São coisas muito simples, mas é muito interessante. Bom, Masaccio foi talvez a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas a usar este princípio do ponto de fuga, nesta sua Santíssima Trindade, também primeira metade do século XV, em que, como vocês veem aqui do lado esquerdo, as linhas da abóbada convergem num ponto, e esse ponto é o ponto dos pés da cruz, onde há uma caveira. Era habitual representar-se a cruz com uma caveira e às vezes alguns ossos por baixo, eh, para dar, por um lado, para centrar a atenção do observador, mas também para nos colocar, quando nós estamos perante esta pintura, para nos colocar aos pés da cruz. Portanto, porque o ponto de fuga das linhas é também o ponto de observação, é o ponto do qual nós observamos o quadro. E, portanto, estando perante este quadro, nossos olhos estão naturalmente aos pés da cruz, olhando então para Cristo e para todas as outras figuras de baixo para cima. Alberti, ainda também na primeira metade do século XVI, do século XV, peço desculpa, desenvolveu estas ideias, desenvolveu-as com mais rigor matemático, fazendo estes dois livros. Primeiro da Pictura em latim e depois, para divulgar um pouco o seu trabalho, traduziu o livro para italiano e em 36 e fez este Della Pittura, dedicado a Brunelleschi, que já vimos, foi um precursor, para que, naturalmente, as suas ideias fossem mais difundidas. Alberti é responsável por uma ideia muito interessante, que é a ideia da janela aberta, ou seja, enfim, ele foi um teórico, portanto ele tem muito mais do que isto, ele desenvolveu muito mais ideias, mas talvez uma das coisas mais conhecidas de Brunelleschi, de Alberti, perdão, é esta ideia da pintura como um véu ou uma janela sobre a realidade. Portanto, a gente olha para uma pintura e é como se aquilo fosse uma janela que nos dá acesso a uma realidade que não está à nossa frente. Essa ideia da janela, já agora,
dá uma ideia, sugere mecanismos, máquinas para se pintar. E esta é uma delas. Esta não é a única, aliás. Ah, uma grelha, portanto, vê-se uma grelha ali na vertical, há uma grelha na horizontal e há um ponto de observação. Se virem aqui a pessoa que está a desenhar, o homem que está a desenhar do lado direito, tem assim uma espécie de uma coisa vertical, uma barra vertical com bicuda, e ele é suposto pôr o olho no extremo desse objeto para fixar o olhar e para que o que ele desenha naquela quadrícula seja exatamente aquilo que ele vê na quadrícula vertical. Portanto, aqui, digamos, a janela aparece como um mecanismo prático, como uma maneira prática de implementar a perspectiva, de implementar esta ideia do cone que atravessa o quadro, que entra no olho e que depois é transportado para a pintura. Volto a dizer, não é a única máquina que se fala de que Alberti sugere. Finalmente, Piero della Francesca, este já na segunda metade do século XV, é uma pessoa muitíssimo mais matemática que os outros dois. Aliás, algumas pessoas, alguns pintores, consideravam-no mesmo matemático demais, ou seja, que os métodos que ele propunha eram demasiado complicados. Fez três livros muito conhecidos: o Tratado de Ábaco, depois o pequeno livro dos cinco sólidos regulares, sobre os cinco sólidos platónicos, mas que tem mais coisas do que isso, na verdade, e depois o último, talvez o mais conhecido, de Perspectiva Pingendi, da perspectiva para pintar, onde ele começa por coisas muito simples, como justamente sólidos, pequenos sólidos, depois vai para coisas mais e mais complicadas, e chegando finalmente ao corpo humano, à cabeça, às mãos, etc., decompondo em uma quantidade de pequenos pontos que depois servem de referência para a pintura. Ele é o autor de vários quadros famosos, nomeadamente A Ressurreição de Cristo, e ele aparece aqui autorretratado como um dos soldados romanos que adormece enquanto que Cristo ressuscita. Piero, como eu disse, era matematicamente muito rigoroso e e isso nota-se muito também na sua obra. Esta é uma das obras mais famosas de Piero, chama-se Flagelação, portanto é o momento da flagelação de Cristo. Um, e, como vocês veem, nós, mais uma vez, aqui o ponto de fuga está muito, muito baixo, está talvez à altura da cintura das pessoas, que nós vemos aqui. No entanto, e não se percebe muito bem porquê, ou seja, podia ser mais alto, podia-se ver melhor, mas a perspectiva deste quadro é tão rigorosa, está tudo feito de uma forma tão cuidada, que é possível reconstituir todo o espaço que nós vemos aqui. Portanto, nós vemos para já uma sala, onde está Cristo com estas três personagens, há uma figura sentada do lado esquerdo, há três figuras do lado direito, que possivelmente seriam os encomendadores do quadro, e depois, atrás dessas figuras do lado direito, ainda vemos umas casas e ainda vemos uma espécie de um pátio. Mas volto a dizer, tudo isto está tão bem feito que, vou-vos mostrar na próxima imagem, é possível saber exatamente como é que seria este espaço onde este quadro se desenvolve. Portanto, aqui nós vemos aquela parte redonda onde estão as personagens, o tal pátio que eu vos falo do lado direito e especialmente os ladrilhos. Se vocês virem do lado esquerdo, os ladrilhos ocupam um espaço muito, muito pequeno na pintura. Mas a maneira como aquilo está feito, a maneira como a perspectiva é rigorosa, permite que a gente veja exatamente que ladrilhos são e que, de facto, se tratam de ladrilhos algo elaborados, não é? Não é aquele habitual quadrados, aqueles quadrados brancos e pretos habituais que a gente vê. São coisas com estrelas e com motivos um bocadinho mais complicados. Houve um laboratório de robótica na Universidade de Oxford que fez inclusivamente uma decomposição da perspectiva. Portanto, agarraram no quadro e o robô conseguiu reconstituir o espaço a partir da perspectiva sem pressupostos teóricos, ou seja, só a partir da imagem. E é isso que eu vos quero mostrar aqui muito brevemente. Portanto, isto é o quadro e do lado de trás vemos então o espaço reproduzido estritamente a partir daquilo que está pintado. Cá estão os tais azulejos. Portanto, um domínio da perspectiva já muitíssimo avançado.
Bom, com isto, queria passar então à arquitetura primeiro, já que falamos primeiro dos poliedros, queria falar dos poliedros e da aplicação dos poliedros à arquitetura. Uh, Bom, o poliedro mais que se aplica mais à arquitetura são os prismas quadrangulares. Toda a gente vive num prisma. Eu hoje estou a falar-vos de dentro de uma casa que tem uma forma de um prisma e estou seguro que vocês provavelmente estarão em casas que também têm formas de prismas. O que é perfeitamente razoável, não é? Porque quando a gente faz casas é natural que elas tenham que se encostar umas às outras e é natural também construir retângulos para baixo, como plantas, para desenvolver depois todo o prédio, e, portanto, é razoável que estes prismas sejam a maneira mais fácil de organizar o espaço. Já agora, o facto de serem prismas não quer dizer que não possam ser coisas lindíssimas, como estes edifícios da Avenida Infante Santo, que não estão aqui, não estão já encostados uns aos outros, não é? São prismas que existem separadamente, existem por si só, e pronto. Mas de qualquer maneira mantêm essa forma. Mesmo dentro dos prismas, uma pessoa pode ser criativa, porque aqui do lado esquerdo vocês veem a torre de controle de tráfego do Tejo, é um prisma também, já não é um edifício destinado à habitação, naturalmente, é uma coisa para controlar o tráfego, e é um prisma que não é reto. É um prisma em que as linhas verticais não têm um ângulo de 90 graus com o horizontal. Do lado direito, temos um hotel, nos anos 70, 1970, que não é um prisma, são vários prismas, mas os prismas encaixam uns dentro dos outros, variando as dimensões. Portanto, isto é uma maneira de mostrar que, mesmo sem sair das formas mais elementares, mais simples, mesmo assim é possível ter alguma criatividade. Depois, ainda dentro dos prismas, há várias propostas de edifícios modulares, só tenho aqui uma, mas há mais. Edifícios modulares que são essencialmente pequenos blocos que são naturalmente prismas, como eu disse, mas que depois se organizam de uma forma como vocês veem aqui. Isto é um bloco de apartamentos de Ricardo Bofill, final dos anos 60, da Catalunha, em que isto parece assim quase um fenómeno natural, parece assim uma coisa, parece como se fosse uma pequena colina, só que não é direita, não é? É assim toda aos quadradinhos. E tem esta modularidade, ou seja, são apartamentos que se repetem, mas que se repetem de uma forma muito inesperada. Aliás, este pátio que vocês veem aqui do lado direito é um dos vários pátios que existem dentro deste castelo, Castelo Kafka. Uh, Tem uma maneira, há uma fórmula que rege a maneira como os apartamentos se organizam à volta destes pátios. Eu, infelizmente, nunca consegui encontrar a fórmula, sei que ela existe, vi referências em vários sítios, mas para dizer que isto não é feito ao acaso. Há uma maneira, apesar de parecer um pouco caótico, há uma regra, há uma maneira de pensar isto. Depois, ainda passando dos prismas para os sólidos platónicos, o cubo, neste caso o cubo e o dodecaedro, há houve experiências nos anos 70 de tentativas de fazer coisas criativas com isto. Na Holanda houve esta proposta de casas cúbicas, mas em que a parte de baixo é um vértice e não uma face, como seria de esperar. E em Jerusalém houve esta proposta de apartamentos com formas de dodecaedros, que se encaixam uns nos outros, como vocês veem aqui, que também são uma coisa muito invulgar. Naturalmente, como se foge dos prismas, depois isto acaba por não ser muito prático e acaba por não se repetir muito. Mas eh, mantém-se como exemplos de enorme criatividade. Aliás, se forem aos Países Baixos, existem Helmond, mas existem outros sítios também, e alguns destes estão adaptados para alojamento local. Portanto, se quiserem algum dia ficar num cubo destes, quando viajarem à Holanda, é possível fazer isso. Depois temos aqui um caso de um sólido arquimediano. Um sólido arquimediano que foi também adaptado a um edifício. Neste caso, à Biblioteca Nacional da Bielorrússia, em Minsk, é o que se chama um rombi-cuboctaedro. É um sólido arquimediano em que as faces são quadrados e triângulos equiláteros, em que cada vértice tem três quadrados e um triângulo. E pronto, é um edifício que tem esta forma. De noite fica iluminado e fica muito bonito, parece assim uma pequena bola de Natal. E é curioso que tenha sido escolhida esta forma para fazer esta biblioteca. Uh, Depois, se a gente começa a pensar em polígonos, podemos começar a pensar em polígonos não só com
poucas faces como este até agora, mas em polígonos com muitas, muitas, muitas faces. E a ideia não é nova. A ideia, por exemplo, de fazer cúpulas usando polígonos em vez de esferas é uma coisa que já vem de há muito tempo. Mas foi, digamos assim, levada a um extremo, enfim, estudada de forma muito, muito profunda por Buckminster Fuller. Ele dedicou-se a fazer estas construções chamadas cúpulas geodésicas. Em particular, há um sólido que tem a ver com essas cúpulas, que é este Buckminster Fullereno, ou seja, é um sólido arquimediano que tem, que tem pentágonos e hexágonos. Aliás, o nome do polígono não é esse, este é o nome de uma molécula. Este polígono é o que se chama Buckyball, a bola de Bucky. Tem então, é a bola de futebol, é uma bola de futebol e tem pentágonos e hexágonos como faces. Estes polígonos, então, o que Buckminster Fuller fazia era partia de polígonos como este e depois agarrava nas faces e triangulava, ou seja, decompunha-as em triângulos vezes e vezes e vezes sem conta, até que se obtivessem coisas como esta. Coisas que são poliedros ainda, porque são coisas com faces triangulares, mas que são gigantes e que de facto se assemelham a uma esfera. Em particular, um exemplo notável é esta Biosfera de Montreal, foi o pavilhão norte-americano na Exposição Universal de 67 e. hum, e ainda hoje teve vários problemas. Houve um momento em que se incendiou, mas felizmente foi reconstruída e agora faz parte é o que se chama a Biosfera de Montreal, e é este edifício que vocês veem aqui. Portanto, tem uns edifícios lá dentro e depois tem esta cúpula enorme à volta desses edifícios. E finalmente, queria falar-vos um pouco de Le Corbusier, que é outro, que eu vos disse, outro arquiteto que tem um trabalho muitíssimo rico matematicamente, mas de facto é mais do que isso, ou seja, não é apenas o facto não há apenas o facto de Le Corbusier ser de facto uma pessoa que se interessou muito por matemática. De facto foi mais do que matemática. Le Corbusier recuperou uma ideia muito interessante da antiguidade, que é a ideia de um sistema de proporções, digamos, subjacente à figura humana. Esta ilustração de Vitrúvio, que é muito, muito conhecida, é um desenho extraordinário de Leonardo, mas ilustra um livro de arquitetura, ilustra um livro de Vitrúvio que diz várias coisas que estão aqui ilustradas, nomeadamente que a altura desde os pés até à cabeça é igual à largura dos braços, e que se fizer um círculo no umbigo, então as mãos e os pés tocarão nesse círculo. Pronto. Ah, Esta é uma ideia sobre a anatomia humana que tem estes pressupostos muito interessantes. Ou seja, que esta anatomia tem algo a ver com o quadrado e tem algo a ver com o círculo, duas formas muito importantes. E esta era a ideia de Vitrúvio, não é? Vitrúvio achava que, de facto, o corpo humano tinha esta relação próxima com estas duas figuras geométricas. Ora, Le Corbusier vai ter exatamente o mesmo ponto de vista, ou seja, vai dizer que há coisas no corpo humano que são intrinsecamente matemáticas, mas a proposta dele é muito diferente da de Vitrúvio. O que ele diz então é que vai haver algumas proporções da altura da pessoa e da altura do braço levantado que são notáveis. Portanto, o módulo LOR corresponde a isto. É um sistema de medidas do corpo humano em que, segundo Corbusier, eh, a altura do umbigo divide a altura do braço levantado ao meio, portanto, aqui o braço levantado atinge uma altura de 2,26 m e o umbigo será a uma altura de 1,13 m. Com isto, a altura, uma pessoa que tenha estas medidas tem uma altura de 1,83 m e, portanto, o umbigo dividirá a altura da pessoa na razão de ouro, ou muito aproximadamente da razão de ouro, e o que está ilustrado aqui neste desenho com o 113,70, mostrando então esta proporção. Portanto, isto era um sistema baseado não em quadrados e círculos, mas em três princípios: a unidade, o dobro e a razão de ouro, que ficam aqui muito presentes neste desenho. A maneira como se chegou aqui é bastante longa, há muito que se lhe diga até chegar aqui, mas esta foi a proposta final. E Corbusier fez,
para além dele propor estas medidas, estas três que eu vos falei, ele faz decomposições, usando mais uma vez a razão de ouro, quer da altura do braço estendido, quer da altura da pessoa, gerando assim duas séries, a série vermelha e a série azul, numa série de medidas muito pequenas e muito grandes que poderiam ser depois usadas pelos arquitetos e pelos designers de equipamento para os seus trabalhos, para fazer janelas ou para fazer alturas de salas ou para fazer objetos como secretárias ou móveis, e essas medidas sairiam intrinsecamente do corpo humano, usando estes três princípios da unidade, do dobro e da razão de ouro. Ele acreditava tanto nisto que chegou a fazer estas fitas métricas que vocês veem aqui, para serem usadas mesmo nos ateliês, para as pessoas poderem aplicar estas medidas no trabalho que estavam a fazer. Portanto, ele quis mesmo, acreditava mesmo que isto ia dar, que isto ia gerar objetos e prédios com uma beleza intrínseca, com uma beleza natural. Uh, ele próprio, ele fez, durante algum tempo, ele seguiu de facto estes princípios. Mais tarde na sua vida acabou por não digo abandoná-los, mas relativizá-los, digamos assim. Mas eu queria terminar mostrando dois edifícios onde este sistema de medidas foi usado. Esta é a Unité d'Habitation em Marselha. É um prédio isolado, como vocês veem aqui, de habitação, e que num dos corredores internos, que vem aqui do lado esquerdo, aparece o módulo LOR e aparece as duas séries. Bem, estas não são bem as duas séries, mas enfim, tem uma referência à série vermelha e à série azul. Outro este é um edifício de habitação, e este é um convento, um mosteiro, aliás, um mosteiro de La Tourette, em que ele fez com a colaboração de Xenakis, mais tarde que se tornou músico, mas que colaborou com Le Corbusier durante algum tempo. E aqui, quer nas dimensões das celas, que vocês veem aqui embaixo à direita, quer nesta janela que tem vidros de larguras variáveis, as larguras dos vidros são tiradas do módulo OR e, aparentemente, as medidas das celas também. Portanto, é um exemplo de utilização destas medidas no trabalho arquitetónico de ambos. Pronto, julgo que este é o meu último slide. Portanto, com isto termino a minha apresentação. Agradeço muito a vossa atenção e espero que a apresentação vos dê desejo de saber mais sobre estas coisas. Muito obrigado. Então, para concluir, gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao professor Pedro Freitas pela sua valiosa contribuição e generosa partilha de conhecimentos e desejo também igualmente que todos os que assistiram e aqueles que ainda virão a assistir possam retirar o máximo proveito deste webinar, pois estão aqui dicas importantes para as aulas, tanto para a Matemática B, para o tema Matemática e Arte, como para o módulo opcional dos cursos profissionais de Matemática. Mais uma vez, muito obrigado, professor Pedro Freitas. Muito obrigado.